Então, vamos começar a comentar sobre as cidades medievais. Aí é exemplo de uma cidade que nasceu na Idade Média, a cidade de Ávila, que eu havia comentado para vocês lá no primeiro slide. Essa cidade, ela mantém as muralhas que a protegem. Se vocês pegarem a palavra cidade medieval, ela também é conhecida como burgo. Burgo, se vocês procurarem no dicionário, que vocês vão encontrar cidade murada, fortaleza. Então, como que era um período de extremo perigo, as cidades, os habitantes dessas cidades contratavam pedreiros para protegê-la. Então, eu tenho muralhas extremamente espessas, eu tenho a figura também da igreja. Ao lado de cada portal de entrada da cidade havia uma igreja que tem esse caráter de proteção espiritual, mas também tem um caráter de ser o sinal sonoro. Os sinos avisam os habitantes do burgo, que são os burgueses, que a cidade está sendo atacada. Com o crescimento das cidades, casas começam a surgir fora das muralhas. Então eu tenho hoje a cidade de dentro da muralha, a cidade de fora. Há casos em que a cidade foi se expandindo e os burgueses pagavam para a construção de novos muros. Essas cidades medievais nós chamamos de burgos. Muitas cidades medievais surgiram aonde? Sempre procurando um local de grande fluxo de pessoas. Então surgiram na bifurcação de uma estrada, na confluência de um feudo com o outro, né, na beira de um rio, né, de uma ponte. Então, sempre ao longo de um local de grande fluxo de pessoas, surgiram uma pequena vila que foi evoluindo para essas cidades da Idade Média, como Ávila. Mas essa não é a única origem de uma cidade medieval. Muitas cidades da época do Império Romano, durante a Alta Idade Média, ficaram abandonadas e agora elas novamente são ocupadas. Um exemplo disso é essa cidade também na Espanha chamada Segóvia. Como que nós sabemos que é uma cidade da época do Império Romano que foi novamente ocupada na Idade Média? Pelos aquedutos. Esse aqueduto aí tem 31 metros de altura. Então nós sabemos que uma cidade medieval nós chamamos de burgo, que significa fortaleza, cidade, né, murada. Se burgo é a cidade da Idade Média, quem que seria o burguês? O burguês é o habitante do burgo. Esse habitante do burgo ele vai viver do comércio e do artesanato. Vamos lembrar que todas as cidades, elas praticamente nascem dentro de um feudo. E elas podem se tornar uma cidade independente? Sim, através de um documento chamado Carta de Franquia. Então, o que seria a Carta de Franquia? É o documento que torna o burgo uma cidade independente, livre do senhor feudal. A gente vai falar mais tarde que um dos motivos que leva a burguesia a apoiar o fortalecimento do rei é porque ela vê nesse fato a possibilidade do enfraquecimento dos nobres e dessa maneira obter mais facilmente a sua independência perante o seu senhor feudal. Na França, esse burgo independente nós chamamos de comuna, tá? Então, o que seria a comuna? É a denominação dada ao burgo independente na França. No caso da Itália, esses burgos independentes recebem a denominação de repúblicas. Então, tem aqui as repúblicas. Seriam aquelas cidades italianas que nasceram tornando-se livres. Tá? São as chamadas repúblicas. O grande orgulho dos habitantes de Veneza, dos venezianos, é que eles afirmam que eles nasceram já sendo uma república, uma cidade independente. Eles eram governados pelo Doge, que seria uma espécie de prefeito. Tá? Dentro de cada burgo, toda atividade era controlada pelas chamadas corporações de ofício, ou também conhecido pelo termo aqui, ó, guildas. O que seriam essas corporações de ofício?
passar um conceito aí, seria associação de artesãos que exercem a mesma profissão. Então, cada profissão era controlada por uma corporação de ofício. Aqui eu coloquei alguns exemplos. A corporação de ofício dos açougueiros, a dos padeiros, a dos que produziam armaduras, dos armeiros, aqui a dos pedreiros, que tinham um papel importante na Idade Média, porque eles construíam as muralhas que defendiam as cidades, os pedreiros, e também construíam as igrejas, que é o símbolo da arquitetura medieval. Pedreiro em francês é maçom, então aí eu tenho a origem da chamada maçonaria operativa, cuja ritualística é mantida até hoje. Tá? Quando a gente fala sobre essas corporações, ela tem várias funções. Primeiro, é fiscalizar a atividade, impedindo que quem não fosse membro exercesse tal atividade. Então, ela vai fiscalizar as regras da profissão, ela vai proteger os seus membros. Então, se um mestre morre, eles vão pagar o enterro, eles vão dar uma maneira de sustentar a família desse mestre, vai guardar os segredos da profissão. Então, para você ser aceito nessa corporação, você tinha que fazer um juramento de guardar os segredos da profissão. Dentro dessas corporações havia toda uma hierarquia. Quando você entra no grau 1, que seria o grau de aprendiz, como a própria palavra está dizendo, aquele que está aprendendo. Depois você é levado ao grau 2, que seria o grau de companheiro ou oficial. A palavra companheiro, ela vem aí da palavra compão, é aquela pessoa que você senta para compartilhar o alimento. Mas ao compartilhar o alimento, você também vai compartilhar os segredos da profissão. Então o companheiro é aquele que já sabe produzir. E quando esse chega a ter um conhecimento pleno da atividade, os mestres da corporação de ofício dessa determinada atividade se reúnem para elevar o companheiro ao grau de mestre. Esse mestre ele ganha o direito de ter a sua própria oficina. Nesse momento nós estamos vivendo a chamada fase do artesanato, tá? Onde o artesão ele conhece todas as etapas da produção. Beleza? Então, durante toda a Baixa Idade Média, o comércio vai se tornando uma atividade cada vez mais importante. Lembrando que o comércio está associado ao crescimento das cidades. E esse comércio ele vai se expandindo. Num primeiro momento, o comércio é feito ali dentro dos burgos, controlado pelas corporações de ofício, mas com a ampliação das rotas comerciais, e aí no mapinha de baixo, eu estou colocando as rotas principalmente ali das cidades italianas, eu tenho os itinerários das feiras, das caravanas, então dá para perceber que o comércio vai se tornando uma atividade cada vez mais importante na Europa ao longo de toda a Baixa Idade Média. É o momento que nós falamos que seria o pré-capitalismo, o capitalismo está começando a criar suas bases para depois se efetivar ao longo da Idade Moderna. Então eu tenho, nesse momento, o que eu tenho que lembrar? Da ampliação das rotas comerciais, como a rota das especiarias, que traziam os produtos da Ásia por uma parte terrestre, e depois em Constantinopla, os navios italianos iam, pegavam esses produtos e redistribuíam eles por toda a Europa. Quem quisesse comercializar com esse produto tinha que encontrar um novo caminho, porque esse caminho era monopólio das cidades italianas. É esse o fato que vai levar ao processo das chamadas grandes navegações. Eu tenho a rota da lã, que saía também das cidades italianas, era uma navegação de cabotagem por todo o Mediterrâneo, entrava no Atlântico, atravessava toda a Península Ibérica e até Flandres. Isso fez surgir várias cidades ao longo do Mediterrâneo, ao longo do Atlântico, inclusive em Portugal. Então eu tenho em Portugal, na dinastia de Borgonha, uma Portugal que seria o litoral,
onde o comércio prospera, eu tenho uma burguesia, e um Portugal rural, onde o feudalismo, né, se consolida com a nobreza, com as relações servis. Então, à medida que o comércio vai se desenvolvendo, vai provocando mudanças na Europa. Além dessas rotas comerciais, eu tenho o surgimento de feiras, que seriam quando, em determinadas épocas do ano, comerciantes de quase toda a Europa iam para determinados locais para fazer né, o seu comércio, vender os seus produtos. As feiras mais famosas ocorriam na região da França. Então, eu tenho aqui em Flandres e naquela região lá do vinho espumante, a feira de champanhe. Eu tenho também o surgimento das ligas ou ranças. O que seriam ligas? Seriam quando várias cidades ou grupos de comerciantes se reúnem para controlar uma determinada rota comercial ou exercer o monopólio de um determinado produto. A rota mais importante, né, ou melhor dizendo, a liga mais importante é a Liga Hanseática, composta ali principalmente por cidades da região da Alemanha que controlava o comércio no Mar do Norte. Então, como a liga mais famosa é a Liga Hanseática, Hansa virou sinônimo de liga. E a igreja? Como que ela encara essa nova realidade, esse ressurgimento do comércio das cidades? Então, a igreja, eu coloquei aqui, ela condena o lucro e a usura. O que seria a usura? A usura seria o lucro obtido através do empréstimo de dinheiro. Assim, eu empresto R$10, daí semana que vem eu devolvo, a pessoa fala são 11. O que seria esse R$1 a mais? É os juros que ela está cobrando, né, do dinheiro que ficou comigo. Então, calma aí. O que ela está cobrando de mim? O tempo que eu fiquei com o dinheiro dela? O tempo pertence a Deus. Como é que ela cobra algo que pertence a Deus? Isso é pecado, tá? Então, a igreja condena o lucro e a usura. Se ela condena o lucro e a usura, como que o burguês ou a burguesia, ela está convivendo com essa igreja? Essa igreja, ela vai de encontro aos interesses dessa nova realidade. Porque se a burguesia, qual que é o principal objetivo do burguês? O principal objetivo do comerciante é obter lucro. Se ele obtém lucro, ele está cometendo um pecado e quem comete um pecado vai para o inferno. Então, a igreja começa a entrar em atrito com essa nova realidade econômica. A consequência disso a gente vai ver mais tarde com a reforma religiosa, onde Calvino, ele ao invés de colocar a prosperidade econômica como um sinal de pecado e condenar essa pessoa ao inferno, vai falar que a prosperidade econômica é um sinal de salvação, dando a esse que obtém um êxito material em sua vida, né, um lugarzinho no paraíso. E aí ela então defende o conceito do preço justo. O que seria o preço justo? O preço justo seria o valor da matéria-prima, mais o tempo de trabalho da matéria-prima, mais o tempo de trabalho. Você iria receber por isso. E esse dinheiro que você receberia seria o suficiente para você manter a tua vida. Você enriqueceria com isso? Não, tá? Mas você conseguiria viver. Esse deveria ser o preço justo, tá? O preço de um determinado produto. Tudo bem? Então, dessa maneira, a gente termina aí esse momento. O que a gente tem que lembrar? Alta Idade Média, momento de formação do feudalismo. Ocorre o declínio das cidades, do comércio. Baixa Idade Média, a Europa passa por grandes mudanças. Essas mudanças provocam o renascimento do comércio, o renascimento das cidades. Comércio, cidade, dinheiro. Aqui, ó, um fato interessante. Como a igreja condena o lucro, quem é que se dedica à atividade bancária? Os judeus. Os judeus, então, vão se tornar os banqueiros da Idade Média,
porque eles não têm esse problema, eles não veem o lucro como um pecado. Todas essas mudanças levam ao declínio do mundo feudal. Tudo bem? Até mais, então. Até a próxima aula. Tchau, tchau.